Meus irmãos, boa noite a todos. Eu os saúdo com a graça e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fiquemos de pé nesse momento e vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 15. Nós leremos dos versículos 15 ao 20. Texto sagrado que diz assim: Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e, se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Senhor, muito obrigado por esta noite, obrigado pela comunhão dos meus irmãos, por aqueles que viajaram para esta reunião, para nos reunirmos. E obrigado, Senhor, pela vida, pela história e pelo legado do casal Kallen. Legado que é nosso. A Ti as honras do coração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, hoje assim, tomei uma decisão difícil, mas tomei uma decisão que não faria uma exposição bíblica, mas que me concentraria naquilo que é da essência do congregacionalismo por conta da nossa data. Nós estamos hoje celebrando a Deus por 166 anos, uma data que remonta a uma sala de escola dominical no dia 19 de agosto de 1855, dirigida pela dona Sara a um grupo de crianças. Não sei se isto interessa a alguém, mas de fato, das denominações históricas, a nossa é a única cuja data, cujo marco inicial é um trabalho dirigido por uma mulher. Quem sabe nós não aproveitamos aqui a Deus para agradecer ao Senhor pela vida das mulheres congregacionais, desde Dona Sara, que tem servido a Deus através das muitas sociedades femininas, então sociedades femininas e posteriormente uniões auxiliadoras femininas, né? Muito bem, fica esse dado aí. Mas, na verdade, eu quero me aproveitar um pouco desta data para falar de alguma coisa que nos diz respeito especificamente. Preste atenção nisso. Se não me engano, foi o historiador Kearns, Earl Kearns, do livro do livro Cristianismo através dos séculos. É um livro texto aí dos seminaristas, os pastores conhecem também. O Kearns propõe que o estudo doutrinário da igreja, ou as muitas doutrinas e teologias da igreja, podem ser colocadas em termos de degraus. Ele diz, na base
está aquela doutrina cristã que é amplamente aceita por praticamente toda a cristandade. Na base, no degrau de base. E aqui nós poderíamos incluir, por exemplo, o dogma trinitário. O dogma trinitário, a convicção de que Deus é uma trindade de pessoas, não é uma convicção somente protestante. É uma convicção de toda a cristandade, praticamente toda ela. Na base, aqui, nesse aspecto basilar, mais fundamental possível da doutrina e da teologia cristãs, pode ser colocado aqui o documento conhecido como Credo dos Apóstolos, um documento que reproduz, que traduz aquilo que é praticamente crido por toda a cristandade. Se nós formos para o degrau de cima, nós poderíamos incluir no degrau de cima doutrinas que são especificamente protestantes reformadas. E aí, por todas, eu colocaria no segundo degrau a doutrina da justificação graciosa pela fé somente. Veja que quando eu vou para o andar de cima, eu guardo tudo aquilo que está no andar de baixo, não é? Aquela doutrina que é crida e amada e abraçada por toda a cristandade praticamente, mas agora eu acrescento um degrau para falar de alguma coisa que é essencial para o movimento protestante reformador, qualquer que seja ele. E no segundo degrau, nós estamos juntos com todos aqueles grupos que se podem dizer de alguma forma protestantes ou evangélicos, embora todos esses termos precisem ser de alguma maneira qualificados ou limitados, né? Então veja, eu no andar de baixo eu tenho a base, o dogma trinitário está ali. No segundo andar eu tenho doutrinas especificamente protestantes e dentro dessas doutrinas se encontram a justificação pela fé somente. Agora, se eu for para um terceiro andar, aqui eu me dedico àquilo que é próprio de uma tradição protestante reformada e não de outras. E aqui nesse terceiro andar, eu incluiria o governo da igreja, o modo como a igreja entende que deve se organizar, o modo de governo eclesiástico. Então, vejam como nós fomos afunilando as coisas, e claro que isso deve nos dar uma ideia de que quanto mais subimos, mais nos tornamos exclusivistas. Então, pode ser que uma ênfase demasiada no andar de cima nos torne muito exclusivistas e acabemos por menosprezar um sem número de movimentos legítimos e genuinamente cristãos. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Então, quanto mais eu desço, mais eu me insiro dentro de um contexto mais amplo. Então, no andar de baixo, eu abraço aquilo que deve ser abraçado por toda, e tem sido abraçado por toda a cristandade. No andar, no degrau intermediário, eu me concentro naquilo que une todos os protestantes de diversas tradições, mas lá no andar superior, veja que eu afunilei um pouco e agora eu estou me concentrando naquilo que é específico de uma tradição reformada ou protestante, não de outras. Aqui, no terceiro andar, no terceiro degrau, se encontram temas, eu diria, secundários, mas que têm o seu valor, que são caros, que gozam de importância para esta tradição e não para aquela. E a maneira como os reformadores entenderam, sobretudo na Inglaterra, que nós deveríamos ser livres para subir ao degrau de cima, foi por meio da teoria denominacional. O denominacionalismo existe para que nós, embora nos sentindo parte de um movimento que é muito mais amplo do que o nosso, continuemos a manter a liberdade de crer nas especificidades de nossa tradição. Deu para entender isso ou não? O que eu quero falar hoje?
Eu quero aproveitar a data, uma data que é dos congregacionais, e falar sobre os princípios do congregacionalismo. Vê se você me aguenta um pouco. Não é exatamente uma exposição bíblica, quer dizer, não é exposição bíblica de modo algum. É apenas assim uma fala, uma palestra, não sei como vocês gostariam de ver, uma aula, talvez. Se eu chamar de aula, vocês vão querer começar a abrir a boca antes de dar som. Então eu não vou chamar de aula. Mas eu gostaria de falar sobre princípios do congregacionalismo. Preste atenção nisso. Embora nós tenhamos 166 anos a partir da data marco, o tal 19 de agosto de 1855, na verdade, o nosso movimento denominacionalista é mais recente. Ele remonta ao ano de 1913, quando foi fundada a União das Igrejas, olha o nome, Indenominacionais do Brasil. 13 igrejas, resultado das igrejas imediatamente organizadas por Robert Calley e por Sarah Calley. Estas igrejas se organizaram, isto realizando um sonho, não é já um sonho póstumo do Dr. Calley, e elas se reorganizaram, se agruparam em torno dos 28 artigos, formando este movimento indenominacional. Foi lá que o reverendo Francisco Antônio de Souza, então pastor da igreja fluminense, trouxe para as igrejas de origem caliana, herdeiras da tradição caliana, os princípios do congregacionalismo de um outro Robert, do Robert Dale. E aí, quando se fala assim, do que nós temos para comemorar, alguém colocou isso, acho que foi o pastor Anderson que colocou isso. Gente, sabe o que nós temos a comemorar? Nós temos a comemorar o fato de que um único casal, um único homem e uma única mulher deixaram a sua terra natal. Ele era escocês, ela inglesa, vieram para estas terras de quase ninguém. O ano era 1855 e 166 anos depois, dos frutos deste único casal, existem pelo menos 600 igrejas organizadas. Se nós considerarmos as congregações, os campos missionários, nós temos aí movimentos locais que ultrapassam o número de 1000. E se isto não é resultado e não é motivo para nós celebrarmos a Deus, eu não sei exatamente o que é. Imagine você, tome você, somente você e a sua esposa, você e o seu marido. Tome somente a sua casa. Imagine como seria maravilhoso, a partir do seu trabalho, daqui a 150, ou 160, ou 170 anos, saberem as gerações futuras que pelo menos 1000 igrejas locais descendem dos seus esforços. Então, é evidente que nós temos muito a celebrar. E eu me sinto muito agraciado por Deus por ter sido inserido nesse contexto, nesta corrente de tradição caleiana. E falo disso com muita alegria, mas não é somente pela questão histórica, é porque, e é isso que eu queria colocar para vocês, apesar do Dr. Calley não nos ter chamado de congregacionais, ele fazia uma igreja evangélica. Ele fez uma igreja evangélica lá no Rio de Janeiro, que depois passou a ser chamada de Igreja Evangélica Fluminense, mas até o nome Fluminense não é do Calley. E depois ele fez uma igreja evangélica aqui em Recife, que depois do Calley passou a ser chamada de Igreja Evangélica Pernambucana. Ele fez uma igreja evangélica, igrejas independentes, igrejas democráticas que começaram a funcionar desde as suas origens, como pequenas repúblicas teocráticas. Veja que esta
prática é congregacionalista desde o início. E aquilo que o reverendo Francisco Antônio de Souza fez a partir da Igreja Fluminense, por ocasião do início do nosso movimento denominacionalista, foi simplesmente trazer um pouco de teoria para esse movimento que já acontecia no Brasil. E eu quero exatamente me concentrar sobre esses princípios, lembrando para os meus irmãos que esses princípios estão na obra do reverendo Vanderly Lima Carreiro. A sua obra se chama Fundamentos e Princípios do Congregacionalismo, que foi agora, mais recentemente, de alguns anos para cá, um livro publicado pela editora Basileia. Então, quais são os princípios do congregacionalismo? Fiquem comigo para ver se nós conseguimos dar conta aqui de tudo que preciso dizer. Vamos lá. Princípio 1. Tem como, pastor? O princípio 1 diz assim, é vontade de Cristo que todos os que nele creem se organizem em igrejas. É vontade de Cristo que todos os que nele creem se organizem em igrejas. Meus irmãos, isto quer significar que a organização e existência das igrejas apostólicas surgiram como decorrência da vontade do Cristo. Igrejas nascem porque o Cristo assim o quis. E quando nós nos aproximamos de igrejas e começamos a fazer parte de uma igreja, nós fruímos bênçãos e bênçãos sem medida. Eu vou listar apenas 3 destas bênçãos que nós fruímos quando nós nos tornamos parte de uma igreja organizada. Em primeiro lugar, quando reunidos como igreja, nós fruímos do poder e da sanção da presença de Cristo nas assembleias cristãs, de um modo, meus irmãos, como nós não os fruímos em nossos momentos de devoção privada. Se você quiser, por exemplo, dar uma olhada comigo em Mateus capítulo 18, versículo 20, você vai ver as seguintes palavras de Jesus: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. É verdade que somos abençoados naqueles momentos nos quais nós nos trancamos no nosso quarto e nós falamos em secreto com o nosso Pai, mas sem sombra de dúvida, quando a igreja está reunida, ela goza da mais íntima comunhão com o seu cabeça e Salvador. Disse o reverendo Vanderly, as suas preces tornam-se mais verdadeiramente as preces de Cristo e com muito mais segurança obterá ela a resposta. Então, em primeiro lugar, quando reunidos como igreja estamos, nós fruímos do poder e da sanção da presença de Cristo de um modo como não fazemos em nossos momentos de devoção privada. Em segundo lugar, quando nós estamos reunidos como igreja, nós crescemos espiritualmente. Nós crescemos espiritualmente de fato quando nós nos envolvemos na comunhão da igreja, e nós poderíamos dizer que sem tal envolvimento nós não deveríamos aguardar qualquer tipo de progresso na fé. Dificilmente os meus irmãos verão pessoas afastadas do convívio da igreja, passarão anos sem vê-las, e depois de alguns anos as verão firmes na graça de Deus, convictas da presença de Deus, mais crentes. Isso não vai acontecer. Nenhuma transformação essencial ocorre na vida espiritual do salvo por Cristo fora da igreja. É o Espírito que suscita no coração dos salvos, meus irmãos, o desejo pela comunhão com Deus e o desejo de estar em comunhão com o povo de Deus. E é o mesmo Espírito que mantém a comunhão dos santos, satisfazendo os desejos que Ele mesmo infundiu nos salvos. Quando nós perdemos o zelo pela comunhão, não, isso não pode ser um bom sinal. Se nós perdemos o zelo pela comunhão, isso é sinal de que nós corremos o risco de apostatar do próprio Evangelho. Em terceiro lugar, é no convívio dos santos que nós desenvolvemos o amor mútuo. É também nesse convívio que nós usamos os meios da graça do Espírito.
A exemplo da ceia do Senhor, das orações públicas, da exposição bíblica. A ceia do Senhor deve ser realizada, meus irmãos, regularmente em uma igreja organizada até que Cristo volte. A presença do Cristo no culto por meio do Espírito há de ser fruída na comunhão dos santos. E, por fim, também preciso acrescentar que, como já dissemos, a certeza de orações respondidas também é a marca das reuniões do povo de Deus. Então, sim, de fato, é vontade de Cristo que todos os que nele creem se organizem em igrejas. Esse é o princípio 1. O princípio 2 diz assim, pastor Ed Cleito vai projetar aí para você. A autoridade suprema da igreja é a vontade de Cristo. A autoridade suprema da igreja é a vontade de Cristo. Para todos os cristãos, a vontade de Cristo é suprema em todas as esferas da vida. Isto se aplica tanto no que diz respeito à conduta, como também no que diz respeito ao caráter, quer para os negócios, instituições artísticas, por exemplo, como políticas e científicas. Entretanto, com relação à igreja, a vontade de Cristo opera de forma especialmente particular. Para aquelas instituições, há, digamos, uma espécie de liberdade de determinação de seus objetos, de suas regras para eleições de diretorias, etc. Mas a igreja, por sua vez, não possui essa liberdade, ela é limitada e essas limitações são impostas pela vontade de Cristo. Olha como a vontade de Cristo opera de forma especial na vida da igreja. A vontade de Cristo é a suprema autoridade da igreja por duas razões, meus irmãos. Em primeiro lugar, porque a igreja surgiu em obediência à vontade do Cristo e para cumprir determinados propósitos estabelecidos por ele. É no ambiente da igreja que Cristo aperfeiçoa aqueles que ele mesmo tornou membros do seu corpo. Em segundo lugar, Cristo mesmo se encontra presente nas assembleias da igreja, imprimindo a estas reuniões para o culto, por essa mesma presença, a sua autoridade. Então, olha o que diz o princípio 1. O princípio 1 diz assim: é vontade de Cristo que todos os que nele creem se organizem em igrejas. E o princípio 2 diz: a autoridade suprema da igreja é a vontade de Cristo. Vocês estão me acompanhando? O princípio 3 diz assim, o pastor projeta para nós: todos os membros da igreja devem ser o quê? Cristãos, isto é, pessoas convertidas, regeneradas. Veja que já ficou demonstrado que a vontade de Cristo é que todos os que nele creem se organizem em igrejas. Esse é o princípio 1. Agora, pelo princípio 3, nós estamos a afirmar que importa ressaltar que a vontade de Cristo é no sentido de que somente aqueles que nele creem e ninguém mais sejam membros de uma igreja cristã. Por favor, não esqueça, ao ler o princípio 3, do princípio 1. O princípio 1 diz de novo: é vontade de Cristo que aqueles que nele creem se organizem em igrejas. Agora, pelo princípio 3, nós estamos a afirmar que todos os membros de uma igreja devem ser cristãos, pessoas regeneradas, gente convertida. Isto é fácil a gente descobrir na Escritura, porque os membros das igrejas apostólicas, eles eram chamados assim, de santos, de fiéis, de irmãos, de santificados em Cristo, de chamados para serem de Jesus Cristo, de amados de Deus, de templos de Deus, de corpo de Cristo, de eleitos de Deus. Olha como isto pressupõe que as comunidades apostólicas eram compostas por cristãos.
por gente regenerada, por gente convertida. Além disso, os meus irmãos se recordam comigo que aquelas ações de graças do apóstolo Paulo, por exemplo, no início de suas cartas, elas não pressuporiam, por acaso, que aqueles que recebiam aquelas epístolas eram pessoas convertidas, eram pessoas cristãs. Você pode ver, você se lembra, não é? Paulo, sempre no início de suas cartas, ele tem, com raríssimas exceções, talvez Gálatas seja uma delas, sempre uma sessão por meio da qual o apóstolo dá graças a Deus pela fé daqueles irmãos. Como vocês estão crescendo na fé, ele costumava dizer. Bendito seja a Deus o Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele escreveu em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Então você percebe que estas ações de graças pressupõem o fato de que aquelas comunidades eram compostas por cristãos, por gente regenerada. Além disto, meus irmãos, o ensino doutrinário e moral das epístolas pressupõe que as pessoas que as recebiam eram cristãs, porque não, nem hoje, nem amanhã, como nos dias apostólicos, aqueles preceitos, aquelas exortações só podiam ser bem acatadas por pessoas cristãs. Então, o princípio 3, por tudo isso, diz assim: todos os membros da igreja devem ser cristãos, isto é, pessoas convertidas e regeneradas. Então, não pode haver crentes sem igreja, mas também não pode haver não crentes em igreja. Princípio 4 diz assim, todos os membros de uma igreja cristã são diretamente responsáveis diante de Cristo pela manutenção da sua autoridade na igreja. Eu vou ler de novo, olha comigo. Todos os membros de uma igreja cristã são diretamente responsáveis diante de Cristo pela manutenção da sua autoridade na igreja. Lembra comigo que pelo princípio 2, estabeleceu-se o seguinte: a autoridade suprema da igreja é a vontade de Cristo. Pelo princípio 4, por sua vez, nós temos a seguinte pergunta. A seguinte pergunta é respondida pelo princípio 4. A pergunta seria a seguinte: quem é ou quais são os responsáveis diante do Cristo pela manutenção da sua autoridade na igreja? Em outras palavras, somente os oficiais, os pastores e presbíteros, diáconos, seriam responsáveis diante de Cristo pela manutenção da sua autoridade como suprema à vida da igreja? Ou tal responsabilidade pertenceria a todos os crentes professantes? Esta é a pergunta. Quer-se saber nesse passo o seguinte, gente: a quem Cristo confiou a realização da sua vontade quanto aos aspectos mais relevantes da vida da igreja militante. A exemplo da admissão ou disciplina dos seus membros, ou da decisão de eleger as pessoas qualificadas ao oficialato, ao ministério pastoral. Quem, afinal de contas, deve discernir qual é o órgão designado pelo Cristo que deve captar a sua vontade e estabelecê-la e realizá-la? O princípio 4 diz, e aí nós temos a resposta do congregacionalismo. Pelo princípio 4, que é a resposta do congregacionalismo, as questões que já apresentei para vocês, sendo este o governo eclesiástico que reconhece prerrogativas da igreja para decidir as questões mais importantes, como eleições de obreiros,
como exercício da disciplina, então nós temos exatamente esta resposta no princípio 4. Todos os membros de uma igreja cristã são diretamente responsáveis diante de Cristo pela manutenção da sua autoridade na igreja. O fato marcante em tudo isso foi, de maneira objetiva, sintética, mas com muita clareza, colocado pelo pastor Vanderly mais uma vez. Eu vou abrir aspas para ele. Ele disse: o supremo poder de representar e executar a autoridade de Cristo não foi apenas outorgado aos oficiais, mas à comunidade como um todo. E isso tem sido chamado de congregacionalismo. O princípio 5 diz assim, o pastor vai projetar para nós: é vontade de Cristo que toda a comunidade cristã, organizada para cultuar a Deus, estudar e proclamar o Evangelho, desenvolver a comunhão cristã e praticar a caridade, seja uma igreja cristã independente de qualquer controle externo. Meus irmãos, é fácil nós percebermos aqui como esse princípio emana do anterior. Pense comigo, se todos os membros da igreja local são eles diretamente responsáveis diante do Cristo pela manutenção da autoridade do Cristo como suprema vida da igreja, isso está no princípio 4, não é? Então, é prerrogativa dela, da igreja, a eleição de oficiais, a ordem de culto, a recepção de pessoas à comunhão, a exclusão das que se mostram e se revelam impenitentes. Veja que cada comunidade deve agir livremente sem os obstáculos e sem os embaraços de qualquer poder externo. E isso está no princípio 5. Claro que você não pode esquecer que há uma relação entre os princípios 4 e 5. Robert Dale a colocou assim: as igrejas apostólicas tanto eram independentes, e isso está no princípio 5, como congregacionais. Isso está no princípio 4. E aí ele conclui: elas eram independentes, conforme o princípio 5, porque eram congregacionais, conforme o princípio 4. Vê se você está me entendendo aqui, por favor. Se você perguntar quem Cristo estabeleceu para discernir e executar a sua vontade, existem várias respostas para isso. O Papa, o Colégio de Bispos, o Consistório, ou a congregação? Se você disser que o órgão estabelecido por Cristo para conhecer e realizar, exercitar, executar a vontade do Cristo, que é suprema a vida da igreja, o que você está dizendo também é que, já que a congregação é que discerne, todo o povo de uma congregação local é quem discerne e realiza essa vontade, isso não pode estar sujeito a nenhum tipo de controle externo. Porque na medida em que você admitir um controle externo, você está dizendo automaticamente que o órgão encarregado de cumprir, de conhecer, de cumprir, de executar a vontade do Cristo não é exatamente o corpo dos cristãos. Se forem independentes apenas, sem serem congregacionais, e aí nós temos um poder eclesiástico, digamos, espúrio, que é verdade, que não é que foi tirado para dar um poder externo, mas que foi dado para dar para um poder interno, embora, repito, espúrio. E o poder da igreja não pode ser usurpado. Não pode ser usurpado nem pelo Papa, nem
por um colégio de bispos, nem por um governo central, nem por uma sede denominacional. Esses termos são todos escandalosos para o congregacionalismo. Mas também esse poder não pode ser tirado do corpo para dar algum tipo de poder interno. Com efeito, meus irmãos, não há no Novo Testamento nenhum único exemplo de uma Assembleia Cristã que fosse obrigada a reconhecer os comandos de algum poder eclesiástico externo, além daquele exercido pela própria congregação. Me permitam desfilar alguns exemplos aqui para vocês. Primeiro, nós vemos a ação missionária independente da igreja de Antioquia. Veja que Antioquia foi plantada por membros da igreja de Jerusalém. Mas a igreja de Antioquia enviou a Paulo e a Barnabé ao campo missionário sem necessidade de nenhuma consulta à igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém não emite nenhum tipo de autorização, porque não há necessidade de fazê-lo. Os missionários de Antioquia traziam seus relatórios para Antioquia. E essa independência foi sancionada pela vontade do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, em Antioquia mesmo e não em Jerusalém, separou os missionários. Isso está em Atos, capítulo 13, versículos 1 e 2. Exemplo 2. Os partidos e a imoralidade experimentados em Corinto, segundo a orientação apostólica, deveriam ser tratados como? Deveriam ser tratados pela própria igreja. Você se recorda que há um moço ali que, segundo o ensino apostólico, precisava ser excluído. Mas note que Paulo não exclui. Paulo ensina, porque ele espera que a igreja mesmo o faça. Embora fosse apóstolo, Paulo só podia expor a vontade de Cristo a respeito. A própria igreja devia obedecer à vontade de seu Senhor. E se ela mantivesse em comunhão o membro prevaricador, este simplesmente não seria excluído. E a igreja ficaria diretamente responsável pelo seu ato unicamente perante o Cristo. Terceiro, não há no Novo Testamento a noção de que as igrejas locais deveriam se unir em uma grande organização eclesiástica com um governo central. A igreja de Jerusalém não tinha autoridade sobre a de Antioquia, como acabei de falar para vocês, nem a igreja de Antioquia tinha autoridade sobre as igrejas recém-fundadas por Paulo, Barnabé, Silas, Timóteo. Essa mesma independência se vê, por exemplo, na relação entre Éfeso, Colossos e Laodiceia. Colossos e Laodiceia, igrejas plantadas a partir dos esforços missionários de Éfeso. Esse tipo de coisa se vê também, por exemplo, entre Filipos e Tessalônica, entre Corinto e Cencreia. Cencreia é uma comunidade nascida a partir dos esforços de Corinto. Então, você percebe, não é? Não há um governo central. Em quarto lugar, o modo como os termos igreja e igrejas, no plural, são empregados no Novo Testamento, aponta a independência das igrejas. E aí eu quero fazer você observar o seguinte, preste atenção comigo aqui, eu já estou terminando. Não há exemplo no Novo Testamento em que o termo igreja, no singular, tenha sido usada para certas igrejas de uma região,
ou de uma província, ou de uma nação, com exclusão de outras. Vocês entenderam? Por exemplo, não há no Novo Testamento alguma coisa semelhante a isto. As igrejas de Caruaru, significando isso apenas uma parte de todas as igrejas cristãs da cidade. Quando o termo é usado no singular, igreja, a igreja no singular de Caruaru significa o conjunto de todas elas, sem exceção. Veja, é isso basicamente que nós temos aqui, e nesse sentido, a referência é então, na maior parte das vezes, às igrejas, no plural, da Macedônia, da Galácia, da Síria e da Cilícia, e as 7 igrejas da Ásia Menor que aparecem lá em Apocalipse, capítulos 2 e 3. O termo igreja, no singular, é usado para uma igreja local, como a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, a igreja de Filipos, de Tessalônica, de Corinto, de Cesareia. De modo que a minha conclusão, preste atenção nisso, é que uma denominação congregacionalista é um movimento indenominacional. O termo dos nossos pais. Vocês estão me entendendo? Não tem governo central. Não tem governo central por meio do qual igrejas independentes, princípio 5, e congregacionais, princípio 4, estão subordenados. As igrejas aderem a um movimento denominacional livremente. E quando aderem, o fazem por razões mais do que justificáveis. Quando elas aderem, e elas devem aderir, mas quando aderem, elas o fazem, por exemplo, por razões de herança histórica e tradição comuns. E elas fazem também com vistas à fraternidade e à soma de esforços também com pretensões de ver uma manifestação crescente do reino de Deus. Naturalmente, quando uma igreja adere a um movimento denominacional, ela se compromete com os termos daquilo que foi pactuado, é claro. E aí, quando ela adere aos termos daquilo que foi pactuado, não cabe a ela alegar a independência, quando, uma vez, a própria igreja, livremente, consentiu no pacto. Então, vamos lá. Eu não sei se o pastor Ed Clayton tem aí uma projeção com os 5 princípios. Tem, pastor? Acompanhe comigo. O princípio 1 diz assim: é vontade de Cristo que todos os que nele creem, o quê? Se organizem em igrejas. Então, aqueles que creem em Cristo devem ser parte de uma igreja. Princípio 2. A autoridade suprema da igreja é o quê? A vontade de Cristo. Princípio 3. Todos os membros da igreja devem ser cristãos, isto é, pessoas convertidas e o que mais? Regeneradas. Princípio 4, todos os membros de uma igreja cristã são diretamente responsáveis diante de Cristo pela manutenção da sua autoridade na igreja. Princípio 5, é vontade de Cristo que toda a comunidade cristã, organizada para cultuar a Deus, estudar e proclamar o Evangelho, desenvolver a comunhão cristã e praticar a caridade, seja uma igreja cristã independente de qualquer controle externo. E eu, meus irmãos, e agora eu vou concluir, eu fico pensando qual é o tipo de líder que igrejas desse tipo requerem. E aí eu ouço o princípio 1 me dizer assim:
É vontade de Cristo que todos os que nele creem se organizem em igrejas. Eu fico entendendo aqui que o líder cristão que abraça o congregacionalismo não pode ser um desigrejado, né? Tem que ser alguém amante da igreja. Tem que ser alguém que conhece a igreja, que sabe o valor das assembleias cristãs, da comunhão dos santos. Quando eu leio o princípio 2, que diz a autoridade suprema da igreja é a vontade de Cristo, eu fico pensando que o líder que esse tipo de igreja requer é alguém que tem muito interesse em submeter-se plenamente à vontade do Cristo. Alguém que sabe que a vontade a prevalecer na vida da igreja não é a dele. E aí eu leio lá no princípio 3, o princípio 3 diz assim: todos os membros da igreja devem ser cristãos, isto é, pessoas convertidas, regeneradas. E aí eu chego à conclusão que os líderes de igrejas que abraçam esse tipo de movimento, eles devem ser radicalmente comprometidos com evangelização bíblica, com exposição bíblica, porque, na verdade, o que vai atrair e o que vai se achegar à igreja vai depender da mensagem do pastor. Se para ele tudo é uma questão de vamos ser uma boa gente, se tudo é uma questão de vamos proporcionar o ambiente mais receptivo possível, e isso é tudo, ele vai causar um grande problema a uma igreja congregacional. O congregacionalismo exige compromisso radical com o evangelismo bíblico, a fim de que os que se achegam, os que nela, na igreja, ingressam, o façam somente se tiverem se convertido. E não porque o ambiente é agradável. Vocês estão me entendendo, sim ou não? E aí eu chego no princípio 4, e lá no princípio 4 eu leio o seguinte: todos os membros de uma igreja cristã são diretamente responsáveis diante de Cristo pela manutenção da sua autoridade na igreja. E aí eu chego a uma conclusão que o líder de um movimento congregacionalista, ele tem que ser humilde. Porque não é ele, o pastor, que descobre, que conhece e que executa a vontade do Cristo. Ele entende que esta função não foi dada ao Cristo. E vocês sabiam que eu conheço pastores que se acham mais poderosos do que os apóstolos? Eu não estou falando dos apóstolos modernos, porque esses são farsantes. Eu estou falando dos apóstolos que foram escolhidos diretamente por Cristo. Quando você vai lá ler Atos dos Apóstolos, você encontra os homens consultando o povo. O povo participa da eleição de um apóstolo. Isso está em Atos 1. Os apóstolos se deixavam criticar. Isso está em Atos 6. O trabalho dos apóstolos se tornou criticável e eles recebem críticas. A solução para um problema que era de administração deles, dos apóstolos, por conta de suas muitas limitações, nasceu através da consulta à igreja. E aí hoje, estranhamente, eu e vocês conhecemos líderes que eles não se acham apenas os únicos que sabem conhecer a vontade de Deus e entendê-la. Eles têm certeza.
E eles têm certeza que Deus fala de uma maneira especial com eles. Eles têm certeza que a oração deles tem mais valor. E eles têm certeza que o povo, numa ideia meio clericalista, não é bem medieval, bem romanista, o povo laicato precisa de mim. E, pasmem, há igrejas por aí que quase não permitem que as pessoas ali, que fazem parte daquele movimento, tomem quase nenhuma decisão sem antes consultar o tal iluminado. E aí eu leio o princípio 4. São os membros da igreja, os responsáveis diante do Cristo, por compreenderem a sua vontade e a executarem. E aí eu leio o princípio 5. O princípio 5 fala da independência, da ausência de controle externo. E quando eu olho para esse princípio 5, eu fico com medo. Porque esse princípio 5 requer que os líderes do congregacionalismo tenham espírito público, sejam dados ao gosto pelo todo, sob pena de que irmãos congregacionalistas caiam nas mãos de espertalhões de uma figa, que levam os movimentos para eles e tornam os movimentos locais uma propriedade deles. E eu fico preocupado. Mas ainda assim, amante desse movimento. Que o Senhor nos guarde. Guarde os nossos pastores, guarde as nossas igrejas. Guarde o futuro do congregacionalismo no Agreste. Faça das nossas igrejas que são, de fato, meus irmãos, proclamadoras da verdade. Baluartes da verdade. Meios por meio dos quais Deus expõe a sua verdade ao mundo. E nós não precisamos nos preocupar com censos. Nós precisamos nos preocupar com a palavra de Deus e ter a convicção de que ela está sendo proclamada. Porque se nós estamos atraindo pessoas por outras razões e modos que não a simples e pura palavra de Deus, é possível que não estejam nascendo daí igrejas cristãs. Que o Senhor nos livre disso. Quero falar da alegria, da presença dos irmãos que estão nos visitando, gente muito amada, que a gente não se encontra todos os dias, mas em cuja comunhão há prazer, há felicidade. Obrigado aos meus irmãos por me terem recebido. Eu cheguei há alguns anos aqui no Agreste, me recordo do modo educado, gentil, como vocês me receberam aqui nesta região, onde tenho feito amigos e irmãos para toda a eternidade. É verdade que alguns aparentemente nos deixam cedo, mas nós estamos pensando noutra esfera, e os nossos olhos estão postos naquele lado da vida em que nós não nos separaremos nunca mais.